Nós temos dois tipos de afogamento, o afogamento primário e o afogamento secundário. O afogamento primário é aquele que foi originado devido à pessoa não saber nadar ou flutuar. É a causa mais comum dos afogamentos. A pessoa não tem costume com a natação ou com a flutuação e de repente se encontra no fundo vindo a se afogar. Já o afogamento secundário, a vítima até sabe nadar. Às vezes é até um profissional da área aquática, ou um guarda-vidas, ou um surfista profissional, alguma pessoa do meio, um nadador, mas causas estranhas, alheias à sua vontade, fizeram com que ele viesse a se afogar. Por exemplo, um problema de saúde, principalmente ligado ao alcoolismo, que é responsável por 12% dos afogamentos. Um problema de pressão alta, um ataque epilético, um problema cardíaco. Qualquer fator que leve a pessoa a passar mal na água, né? Existem também outros fatores do afogamento secundário. Por exemplo, o próprio meio em si impede que o nadador sobreviva, por mais astuto que ele seja, né? Por mais desenvolvido que ele seja na arte da natação. Então, o afogamento secundário é aquele que ocorre, mesmo a vítima sabendo nadar, através de situações alheias à sua vontade. Vamos dar continuidade então. Fases do afogamento. Fases do afogamento é uma situação complicada porque a gente tem aquela pessoa que está conversando ali, de acordo com a orientação da Sobrasa, aquela pessoa que está falando sobre afogamento e aquela pessoa que está vendo o afogamento, infelizmente ela tem que reconhecer quais são as fases do afogamento, é isso que a gente vai tratar agora. Bom, a primeira fase é a fase da angústia, a segunda fase é a fase do pânico e a terceira é a fase da submersão. Vamos começar então falando sobre a angústia. A angústia, para quem está vendo ou para quem está sentindo, é aquela fase já do medo. É aquela fase que a pessoa demonstra sinais que vai acontecer alguma coisa com ela, né? Então, um bom observador, o guarda-vida, o emergencista que está ali, o surfista, ele conhece quando a pessoa já está na fase da angústia, né? Quando ela cansa, por exemplo, ela se deita, né? Ela se deita, que é uma defesa natural do corpo, expandir a área para que a gente permaneça flutuando. E isso aí é uma situação intuitiva, vem desde criança na gente já, é uma questão de sobrevivência. Então, essa fase já é a fase que a gente fala, a fase da angústia. Já começa a estar angustiado mesmo, com medo, nervoso. Ela tem que ser removida ou convidada para se retirar da água, né? E o que acontece? Se ela não for retirada, ela vai evoluir. Ela vai para a segunda fase, que é a fase do pânico. É quando ela começa, literalmente dizendo, brigar com a água, no intuito de permanecer na superfície, querer respirar, né, e fica fazendo movimentos forçados, descoordenados, abre a boca para gritar, para chamar por apoio, por ajuda, acaba ingerindo, aspirando água de forma inconsciente, né? E aí eu tenho aí talvez aí uma aspiração que vai direto para os alvéolos pulmonares, né? A laringe da pessoa ela vai fechar por uma situação de defesa do corpo e a pessoa já vai começar a se afogar ali por asfixia mesmo, ou por uma defesa do corpo que fechou a laringe, ou simplesmente porque já afetou ali um pouquinho a troca gasosa e hematosa na altura dos alvéolos pulmonares. Então o que acontece? Ela fica brigando com a água ali, brigando. Então é a fase mais difícil do salvamento, quando o guarda-vida vai fazer o salvamento, é quando a pessoa está na fase do pânico, porque se chegar perto demais, não tiver um preparo adequado, a pessoa vai agarrar em você. Qualquer coisa que você der para um afogado, ele vai segurar. Se você der uma bigorna para ele, ele vai segurar, ele não quer saber. Então ele vai segurar em você. Se você não tiver uma técnica, uma qualificação em judô aquático, um treinamento, você vai se tornar a segunda vítima. Com certeza, infelizmente. Então é necessário ter uma aproximação, uma abordagem profissional nessa hora aí, que é a fase do pânico, que é quando a vítima tenta ficar em cima da água. Infelizmente, se ela não for removida, se ela não for salva, ela vai então submergir. É a fase da submersão. Lá embaixo, aquela laringe que já está, vamos dizer assim, fechada, ela vai relaxar. Na hora que ela relaxar, ela vai liberar de novo a passagem através das vias aéreas. E aí vai alagar ainda mais o pulmão, porque ela vai estar fazendo uma respiração involuntária. E vai entrar água e vai atingir a troca gasosa, né, e vai provocar o nível de consciência, vai diminuir, né, vai afetar quase todo o sistema circulatório e respiratório, o cérebro passa a perder suas funções, e aí as lesões elas são consequências por morte celular de vários tecidos, e o cérebro é o mais sensível com relação a isso.
infelizmente a pessoa passa a ter algum déficit de oxigenação, tem que ser retirado de lá o mais rápido possível para se fazer as manobras, tá? Então, é isso. As 3 fases do afogamento: angústia, pânico e submersão. Vamos mentalizar aí para a gente não mais esquecer. Um abraço.